Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações das previsões para as áreas de abrangência do Cerrado. Neste mês de novembro, as chuvas têm se concentrado sobre as áreas da metade norte do Brasil, onde os corredores de umidade passaram a ser mais atuantes, principalmente devido aos efeitos do fenômeno Laninha, que está em vigência e se intensificou nesse último mês. Esse fenômeno, ele favorece a intensificação dos sistemas meteorológicos sobre as áreas mais ao norte do país. As áreas do Cerrado têm ficado bem na transição entre as regiões que têm recebido menos chuva sobre o centro-sul do país e áreas mais ao norte que têm recebido volumes mais expressivos. Por isso, a chuva tem ocorrido de forma irregular. Algumas áreas receberam bons volumes até o dia 20 de novembro. A gente observa algumas áreas até com desvio positivo de precipitação nestas manchas em azul do mapa, deste segundo mapa que representa a anomalia de precipitação para os primeiros 20 dias do mês de novembro. Mas grande parte do centro-sul do país, que inclui aqui áreas do Cerrado, principalmente o Cerrado Goiano, ainda apresenta um déficit de precipitação para este mês. A expectativa para os próximos dias é de chuvas mais volumosas e persistentes. Isso porque uma frente fria está avançando pela costa do Brasil. Esse sistema vai fortalecer um corredor de umidade sobre o interior do país. Mais uma vez, esse corredor deve atuar sobre a metade norte do país, mas o Cerrado deve ficar sob influência desse sistema. Então, áreas aqui entre o Cerrado Mineiro e Cerrado Goiano devem receber chuvas de moderada intensidade. A gente observa que, mais uma vez, o Cerrado fica na área de transição aqui entre as regiões mais secas ao sul e as regiões mais chuvosas mais ao norte. As instabilidades mais intensas devem continuar concentradas sobre as áreas mais ao norte do Cerrado ao longo desta semana. Quanto mais ao norte, os volumes serão maiores, até superiores a 70, podem chegar até 100 milímetros nessas áreas mais avermelhadas do mapa. Agora, em boa parte aqui do Cerrado, a gente observa volumes variáveis, que podem ser de 50 até 80 milímetros. Então, vem uma chuva moderada. Como essa chuva deve ocorrer alternada com períodos de melhoria, então ainda teremos alguns períodos de abertura. Mas esses últimos dias agora, essa última semana do mês de novembro, promete ser mais úmida do que o normal, bastante instável. Então, em alguns momentos, o excesso de chuva pode impactar, paralisar momentaneamente as atividades no campo. No início do mês de dezembro, na virada do mês de novembro para dezembro, primeira semana de dezembro, a gente observa que também tem previsão de chuvas mais abrangentes aqui sobre o Cerrado. Na virada do mês, as chuvas devem migrar para o centro-sul do país e no decorrer da primeira semana de dezembro teremos novamente a intensificação de um corredor de umidade sobre o interior entre as regiões sudeste e centro-oeste. Com isso, áreas do Cerrado Mineiro e Cerrado Goiano devem receber chuvas também de moderada intensidade, algumas áreas aí com volumes acima de 70 até 90 milímetros durante os 7 dias. Então, são chuvas que ajudam na manutenção da umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras, mas, por outro lado, em alguns momentos, o excesso de umidade também pode impactar esse desenvolvimento. Quanto às temperaturas, neste primeiro período, se espera uma condição de tempo mais abafado, temperaturas máximas aí por volta de 30 graus nas áreas em tons de amarelo, áreas em tons de verde com temperaturas máximas um pouco mais baixas, indicando, principalmente nessas áreas em verde, onde a temperatura cai um pouquinho, indica uma condição de tempo mais fechada. A mesma condição a gente observa no segundo período, de 30 de novembro a 6 de dezembro, uma condição em tons de verde aqui sobre grande parte do Cerrado, indicando temperaturas um pouco mais amenas por conta das chuvas que devem ocorrer de forma mais frequente. Vamos acompanhar agora de forma detalhada nos gráficos. Olha só, para o Cerrado Goiano, previsão de chuvas frequentes agora ao longo dos próximos períodos, especialmente agora na última semana de novembro, volumes diários bastante elevados. A gente observa uma oscilação, ou seja, a chuva ainda não deve ser aquela chuva persistente. Alguns dias, aqui por volta do dia 24, depois por volta do dia 28, a gente pode ter uma chuva mais volumosa, declínio da temperatura. Isso indica que o dia será mais fechado, mas teremos uma alternância aí de dias um pouco mais abafados, com pancadas mais isoladas de chuva e alternados com dias um pouco mais fechados. Mas essa última semana agora de novembro, então, promete ser bem mais instável, com volumes mais expressivos de água em relação aos últimos períodos.
A primeira semana de dezembro também tem episódios de chuva, principalmente por volta do dia 3, 4, que a gente observa que a chuva ganha um pouco de intensidade. Na virada do mês, a chuva diminui, a temperatura se eleva, volta a atingir por volta de 30 graus, depois a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade, mais para o final da primeira semana do mês de dezembro. Aqui a gente observa que esse evento não deve se prolongar muito, por volta do dia 6 já deve dar uma secada e o calor volta a aumentar no Cerrado Goiano. No Cerrado Mineiro, uma condição muito parecida, chuvas bastante expressivas nesta semana, a chuva vai ganhando intensidade, por enquanto as chuvas estão mais isoladas, mas à medida que a frente fria vai avançando pela costa do Brasil e fortalecendo o corredor de umidade, a chuva vai ganhando força até o final de semana. Olha só, entre a sexta-feira e o sábado, tem previsão para volumes bastante expressivos de água, até um ligeiro declínio da temperatura, indicando que o tempo vai ficar mais encoberto. Depois disso, a chuva diminui na virada do mês de novembro para dezembro, e na primeira semana de dezembro não tem um indicativo de tanta chuva como no Cerrado Goiano. Inclusive, os episódios devem ser mais isolados, alternados com períodos de sol, porque olha só, a temperatura volta a subir, ultrapassando os 30 graus durante as tardes. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Qualquer dúvida ou se precisar de mais informações, entre em contato com o nosso time do Agroclima Pro. Até mais!